Grande Cláudio, seja bem-vindo aí. Como é que você tá, meu camarada? Tudo bem contigo? Manda aí nos comentários aí. Oi, Dri, tudo bem? Nossa, tô chegando na Alemanha, meu Deus, olha só. Espero ter todo mundo bem aí. Daqui a pouco eu começo, tô esperando o povo entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que bom que vocês estão bem, Dri. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Tô esperando aqui ver se entra mais gente que eu começar a live. Daqui a pouquinho. Bandeirinha Brasil, Alemanha. É isso aí. Isso aí. Eita, a patroa entrou, hein? Agora tem que tomar cuidado, vai falar que a patroa entrou. A patroa entrou acenando já. E é complicado. Maridão, beleza, cara? Como é que tá as coisas aí de fora? Bom que agora tem um advogado na live. Se alguém falar qualquer coisa, eu tenho advogado aqui, hein? Fica esperto. Fica esperto aí. Se alguém quiser me processar, eu tenho advogado na live agora. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho eu vou começar a falar já, para quem quiser ir. Bom, gente, eu estou fazendo essa live porque é uma contraproposta do meu projeto, né,
do PROAC. Né? Essa live vai ficar gravada, vai ficar exposta. Eu sei que vão ter poucas pessoas, né? Mas a gente tá aí, a gente se comprometeu, tem que cumprir, não é verdade? É assim que a banda toca, assim que a vida funciona, né? Eu fiz o meu projeto lá de como montar um grupo de teatro, né? Eu acho que, infelizmente, as pessoas, se você parar para pensar, não se monta mais grupo de teatro, se monta o que eu chamo de grupo para projeto, né? Ou para edital. A pessoa vai lá, faz um edital, aí, mediante aquele edital, monta seu grupo, realiza e depois para, não se faz mais nada. Infelizmente, isso é uma cultura que é uma realidade hoje, e eu acho importante resgatar algo que acontecia na década de 90, principalmente, né, que eu vivi, aonde se montava um grupo para pesquisar teatro, pesquisar arte, pesquisar as coisas, né? A gente fazia um grupo para trocar ideia, para pensar em algo que a gente, como eu disse no vídeo, que a gente gostaria que fosse dito, algo que a gente gostaria que fosse levantado, seja na política, seja na educação, seja no social, seja na área que for, né? E eu acredito que se essa cultura fosse retomada, o mundo ele seria melhor. Por quê? Porque hoje em dia, quando a pessoa quer falar de alguma coisa, geralmente se parte para violência e protesto, né? O protesto é até um direito da pessoa, né? Um direito do cidadão, protestar pelo que ele não está de acordo. Mas, ultimamente, eu vejo muito o protesto descambando para a violência. Ou as pessoas não ouvem e não dão importância para o seu oposto, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito das pessoas que discordam de mim, porque se concordou comigo, ok, então a pessoa acredita que a minha opinião está certa. Mas se a pessoa discordar de mim e depois da gente conversar, ela concordar, aí tem mais valor ainda do que eu estou falando, porque eu sei que está correto. E se eu concordar com ela, eu aprendi algo na minha vida, né? Porque eu estava num ponto e fui levado a outro por uma discussão, né? E não tem mais essa questão de discutir, de debater, de conversar, né? Hoje em dia está tudo muito agressivo. Tem uma música do Legião Urbana, vou até fazer um vídeo sobre isso, que fala: sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que eu não sei quem sou, só sei do que não gosto. O mundo... Hoje, essa música foi escrita, eu acho que em 92, 80, foi de 80 para 90. Ela continua muito atual, porque as pessoas não se juntam mais para falar do que gostam. Elas não se juntam mais para pensar no que elas gostam. Hoje em dia, as pessoas se juntam para falar mal dos outros. Seja política, se junta para falar mal, né? Não se junta para dar solução, se junta para criticar, né? E uma crítica, tudo bem, uma crítica que leve a uma reflexão, tudo bem, mas uma crítica por uma crítica é uma coisa vazia. Eu ando recebendo, por exemplo, muitas mensagens de WhatsApp. A Idri está concordando comigo, verdade, né? É dura. Há umas coisas que a gente precisa falar. Infelizmente, eu acho que é necessário verbalizar isso. Eu ando recebendo muita mensagem de WhatsApp, porque assim, eu sempre me coloquei neutro, inclusive politicamente. Né? A pessoa fala, você é isentão. Beleza, que fala. Mas, o que acontece? Sempre existe, né, aquela questão de
eu tenho que ser oposto a algo, né? Se eu gosto de maçã, eu não posso gostar de pera, entendeu? Porque a pera tem uma ponta e a maçã é redonda, né? Eu não posso ver vantagem nas duas coisas. Eu tenho que ver desvantagem em uma das coisas e vantagem na outra. Só isso que pode ser feito, né? Você não pode mais ver pontos positivos em alguém e negativos na mesma pessoa. Não, ou a pessoa é totalmente positiva ou negativa, né? Isso as pessoas erroneamente chamam de pluralidade. Na verdade, isso não é pluralidade. Isso, para mim, não seria mais uma radicalização das coisas, né? Você é radical, você não, ou você é bom ou você é mal. Você não pode ser bom em uma coisa e ruim na outra. E hoje em dia, até a teoria das múltiplas inteligências estão aí para provar isso, né? Que existem pessoas, por exemplo, que têm uma inteligência matemática e não têm uma inteligência sensorial. A pessoa não percebe as coisas. A pessoa é muito boa de fazer conta, né? E por que eu estou abrangendo tudo isso se o vídeo... Nossa, desculpa, deu um bicudo aqui no tripé. Por que eu estou abrangendo tudo isso se a live é para falar de como montar um grupo de teatro? Porque para você montar um grupo de teatro, na minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, ele tem que surgir de uma inquietação, de uma discussão. É diferente do trabalho de algumas produtoras, tá? Qual a diferença de um grupo de teatro e uma produtora? Vamos lá. A produtora, ela pega não estou também generalizando, tá? Mas a maioria, ela pega um texto e monta. Ponto. Ela tem um produtor que geralmente está visando lucro. O que não é errado você visar lucro, né? Todo mundo tem que viver. Você tem que ganhar dinheiro para viver. Mas é possível você viver defendendo os ideais que você acredita. É possível. É mais difícil? Claro que é. Mas é mais fácil você falar o que as pessoas querem ouvir. Porém, é muito gratificante quando você faz isso. Então, os grupos de teatro na década de 80, 90, eles partiam geralmente de uma inquietação das pessoas. A maioria das pessoas conversava, por que começou o grupo? A gente viu tal coisa que a gente não gostou, ou que a gente gostou e queria levar para outros lugares, né? E aí a gente montou o grupo. Geralmente era isso que acontecia, né? E você via trabalhos assim fortíssimos e muito imbuídos de cultura, de identidade, né? de Eu vejo alguns grupos hoje, mas são poucos, infelizmente, no Brasil. Tem muitos remanescentes, tem muitos que começaram nessa época, tem uns que começaram na década de 70 e continuam. E eu digo para vocês, sempre que vocês verem um trabalho desse grupo, prestigiem. Que é um pessoal que eles não estão lá para tirar o seu dinheiro, eles estão lá para te levar uma coisa muito importante: informação. Sem informação você não é nada. Tá? Você é uma massa manipulada, sem informação. Então, o que acontece? Essa cultura do grupo de teatro, eu vejo que ela eu acho que de 2000 para cá, ela vem acabando. Ela vem, sabe, se esvaindo. Eu sou de uma época em que se fazia um tipo de teatro que hoje tem o nome de teatrão, né? O famoso teatrão. Que eu diria que até... Como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, eu vou usar um termo errado, mas
ele não é muito bem quisto por algumas vertentes, algumas pessoas da classe artística. Mas eu gosto muito. Por quê? Porque eu gosto de comunicar. Comunicar. Tem gente que faz, às vezes, umas coisas lá, muito elaboradas, muito tal, né, e comunica uma pequena elite, entende? Pessoas que estão imbuídas no meio. Mas o teatro, ele foi feito para ser comunicado para todos, né? Hoje em dia, a Tatiana Rosa, hoje em dia tudo vira polêmica. Não podemos gostar mais de uma coisa. É verdade, é verdade. E o que é mais triste é que você não pode expressar que você gostava de algo, né? Hoje em dia, isso sempre existiu, mas hoje em dia está mais exacerbado. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre gostei de Queen. Sempre gostei de Queen. Nossa, para mim é uma banda, entendeu? Uma das minhas top 5 aí é o Queen, né? E só que na minha época, e no local que eu morava, olha só, na minha época, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Mano, como eu tô velho. Mas assim, na época, né, que eu era adolescente, e no lugar que eu morava, lá eu morava em Campinas, num bairro lá, no Cabelo não tem assim, gente. No bairro lá que eu morava, você falava que você gostava de Queen, tá? As pessoas começavam a fazer bullying com você, né? Começavam a chamar, dizer que você era homossexual, dizer, né, coisas assim, né? Hoje eu tenho cabeça para lidar com isso, mas com 14, com 15 anos eu não tinha. Eu não tinha. E o termo homossexual, gay, era usado de forma pejorativa, era usado de forma assim, né, de xingamento. Era usado dessa forma, né? Eu não estou discutindo se o termo é ou se o termo não é. Eu estou discutindo que na época era usado dessa forma. E eu consegui, vamos dizer assim, e isso foi criando em mim, sabe, uma raiva, uma coisa, porque, puxa vida, eu não podia gostar das coisas. Eu não podia ouvir, eu não podia usar uma camiseta escrito Queen, né? Né, porque o Fred Mercury era, né, homossexual, assumido, e então todo mundo gostava dele, tinha esse, sabe, essa mentalidade pobre. O teatro me ajudou a trabalhar isso na minha vida, sabe? Eu poderia me tornar, sei lá, uma pessoa agressiva, uma pessoa amargurada, mas não. O teatro me ajudou nisso também, né? A conseguir lidar com isso, a conseguir não ligar, não levar, vamos dizer, não levar para o pessoal, né? Esse tipo de coisa. Tá? Porque, não, para você ser homem, você tinha que ouvir Sepultura, você tinha que ouvir Iron Maiden, você tinha que ouvir Slayer, você tinha que ouvir... Não é que eu não gosto dessas bandas, eu gosto, mas não estão no meu top. Não estão no meu top, sabe? Então, isso. Eu lembro que eu fiz alguns trabalhos com alguns diretores que... O trabalho com o diretor de teatro, principalmente nessa época, e nesse tipo de grupo que era interessante, por quê? No grupo você confia nas pessoas que estão em volta do grupo, né? É lógico que você não chega abrindo sua vida, é claro, mas você vai criando um círculo, você vai confiando nessas pessoas. Isso faz com que o trabalho exploda, não só em termos do espetáculo, mas em termos de você como ator, sabe, crescer, ser alguém, sabe? Isso faz com que você enfrente os seus medos de frente, seja o medo de um determinado assunto, seja o medo de falar em público, né? Isso sempre anda ali lado a lado ao treinamento que o grupo faz, né? Então você é contra pegar uma peça e montar? Não muito, pelo contrário, pelo contrário.
Eu sou a favor tanto de você pegar uma peça e montar, você escrever uma peça, você fazer uma performance, você fazer um espetáculo, vamos dizer, numa linha mais holística, numa linha mais lúdica, sabe? O meu partido é arte, sempre. Mas o que eu, infelizmente, sinto muita falta é de grupos, de continuidade de trabalho. Como eu digo, vocês podem ver aí, se vocês fizerem uma busca rápida na internet, vocês vão ver que tem muito curso de teatro para iniciante. Muito, muito. Só que tem poucos cursos de atualização, de aperfeiçoamento, né? São raras o que está... não se surge mais muito cursos para você aprender novas técnicas. Não, é iniciação. Iniciação. E tem muito caça-níquel, né? Tem muita gente que se aproveita disso. Uma coisa que é importante, tá? Não é necessariamente porque você começou a fazer teatro que você vai entrar na Globo. Se bem que esse estigma da Globo caiu, né, hoje em dia. Não é mais assim, mas você vai entrar numa grande emissora de TV e vai estrelar um grande trabalho. Por isso que eu falo, se você não estiver fazendo aquilo com verdade, se você não estiver fazendo aquilo com amor, se você não estiver fazendo aquilo por algo maior do que o dinheiro ou do que o... Você vai estar fazendo algo vazio. Né? Você vai estar fazendo algo vazio. E o seu trabalho vai ser vazio. No meu vídeo, eu passo ali várias etapas de como montar um grupo de teatro. Tá? Não primeiro, tudo que eu falo, como costumam falar, né? Não dispensa a ação de um profissional, de forma nenhuma. Né? Mas eu vejo às vezes assim, o cara tem um baita de um talento, tem uma baita de uma vocação, mas ele não tem uma oportunidade. Sabe? Eu vejo muito isso. O cara não tem uma oportunidade. E ele tem o que dizer, ou ele é uma pessoa que se expressa bem, se permite ser usado por um personagem, por uma proposta, né? Mas não tem uma oportunidade de entrar em palco. Por quê? Por causa disso, porque hoje em dia você tem muito grupos de digital, não grupos de teatro. Né? E aí, nesse período que eu falei da minha vida, na década de 90, a gente fazia muito isso. Vamos montar um grupo. E é lógico que não são todos os grupos que vingam, mas muitos vingavam. Porque o trabalho estava pautado mais no tema do que no texto. É como eu falo no começo do vídeo, né? Você primeiro tem que pensar no que você vai dizer, para depois pensar no como vai dizer. Né? Então, esses grupos de teatro que surgiam fizeram uma história belíssima pelo país. Vocês tiverem um pouco de curiosidade de pesquisar, tá? Vocês vão ver cenas, momentos fantásticos na história e que parece que estão sendo apagados. Né? A memória do brasileiro é muito curta, infelizmente. Infelizmente. Né? A memória do Brasil. E hoje em dia ela é instigada a lembrar o que o outro fez de ruim, não o que você fez de bom. Né? Infelizmente. Alguns relatos que eu tenho do teatro, desse movimento de grupo. Tá? Eu apresentava um espetáculo infantil, não vou citar nome, não vou citar coisa, porque né, eu nem sei se eu posso, enfim, mas eu vou falar do contexto. Eu apresentava um espetáculo infantil e eu estava numa cidade no interior aqui eu estou morando em São José dos Campos, interior ali, próximo de Aparecida, e estávamos numa escola apresentando, né? E o espetáculo era o Mágico de Oz. Eu fazia o Mágico de Oz. Então, o que acontece?
eu quase não via a plateia. Por quê? Porque eu estava atrás do palco fazendo outras coisas, né? Eu abrindo cortina. Nesse caso era uma produtora, não era um grupo de teatro, tá? Mas para vocês terem uma ideia da força que o teatro tem. Então, assim, eu estava por trás das cortinas, manipulando boneco, né? Havia alguns carrinhos que entravam com o cenário, entrava e saía com o carrinho, ligando, desligando coisa, enfim, fazendo a maquinaria do espetáculo. E nós fizemos algumas sessões lá, e a última sessão informaram para a gente que viria uma turminha que era do Conselho Tutelar, né? As crianças estavam sobre a guarda do Conselho Tutelar, né? Tiveram problemas, sofreram abuso, foram tiradas dos pais por qualquer motivo, né? E beleza, até aí tudo bem, né? Aí eu fui lá me preparar para entrar, né? Porque o Mágico de Oz tinha um boneco na frente, que era uma cabeça verde gigante, que falava, que era o mágico. E no momento que o mágico era desmascarado, os personagens viravam o carrinho ao contrário, aparecia eu lá atrás manipulando as coisas, né? Então, fez a cena, quando virou o carrinho, né? Eu virei para as crianças. Na hora que eu virei, é uma imagem que tenho nítida até hoje. Tinha uma garotinha de rosa, um celularzinho na mão, com certeza, desses celularzinhos assim, sabe, bem simples, bem humilde. Ela estava filmando aquilo, mas se você visse o rosto daquela criança filmando, sabe, uma alegria, um encanto, sabe, um brilho daquilo, me arrepia até hoje, sabe, me pegou de um jeito. Aí eu comecei eu primeiro tomei uma pancada e depois comecei a enrolar um texto, né? E comecei a falar com as crianças. A forma que aquelas crianças receberam aquilo, sabe? É que eu costumo falar, aquelas crianças passaram o que eu, em 40 anos de vida, nunca passei. Sabe? E a forma que elas receberam aquilo foi de um impacto tão grande, sabe? A felicidade, a alegria, a emoção delas, né? O encanto delas, sabe? E eu, poxa vida, né? Que me pegou em termos de emoção. Fiz a cena, tal, acabou, agradeceu, eu saí. Eu estava chorando na coxia. A diretora falou, Wander, a gente vai lá pro palco que as crianças vão tirar foto. Falei, tudo bem. Recompus, dei uma retocada na maquiagem e fui. Aí que vem a coisa interessante. Quando eu cheguei no palco, várias crianças vieram me rodear, me abraçar. Normal. Até aí, normal. Várias crianças vieram me abraçar. E tinha um garoto que estava bem no fundo tentando chegar em mim e não conseguia, né? E não conseguia. E o mágico tinha um cajado. Eu tinha pedido para fazer um cajado para fazer alguns malabares, alguma coisa simples, né? Só de efeito. Eu estiquei aquele cajado para aquela criança. Aquela criança, imagina isso aqui é o cajado, tá? Ela pôs a mão no cajado e fez isso aqui, ó. Gente, olha o tamanho do que eu estava fazendo. Não, estava fazendo o teatrinho na escolinha ali, então... A criança ter essa reação, né? Sim, Dri, é inspiração e esperança, com certeza, sabe? Então, uma vez eu estava conversando com o Gés Seda, né? Amigo meu de Campinas, lá já fiz alguns trabalhos com ele, e ele me disse uma coisa: jamais desvalorize, nem que seja o senhorzinho que está fazendo bonequinho de meia. Que aquele senhorzinho que está fazendo bonequinho de meia, ele está
levando sonho para alguém. Ele está levando esperança para alguém. Ele está mudando a vida de alguém. Com aquele bonequinho de meia, sabe? Que fica assim, ó, só faz isso. Tem 2 olhinhos, a boquinha, só faz isso aqui. Ele está mudando a vida de alguém. Né? E é verdade. Hoje, além da minha formação artística, eu sou pedagogo e eu trabalho numa instituição de educação infantil. Né? Eu tive diversas experiências lá também. Né? E eu tive experiências, e assim, todas as vezes que envolvia arte nesse trabalho, sabe? Você via que para a criança, você levava a criança a outro estado de espírito. E tudo que você entregava, ela recebia. Ah, Wander, mas isso funciona só para criança? Não. Não. Os adultos, o que acontece é que o adulto, ele não, dificilmente ele expressa as coisas. Ele dificilmente expressa, né? Teve um vídeo que eu até postei no meu Insta, do Lúcio Mauro Filho, gosto muito do trabalho dele, e ele conversando, e ele num podcast contando que o pai dele, né, foi para o hospital, nunca gostou do hospital, e estava no hospital, e não queria ficar no hospital, mas os médicos encontraram uma bolha de ar no coração e queriam que extrair essa bolha, tirar, enfim, eliminar isso, que poderia virar um AVC. E para o pai dele ficar no hospital, ele falou que ele estava escrevendo uma peça para eles fazerem junto, né? Aí ele teve que escrever a peça, ele escreveu a peça. Escreveu as pressas, uma peça onde um filho dizia que amava o pai dizia que amava o filho, né, enfim, as coisas aconteciam. Cláudio Wander, saudade desse tempo onde a magia do teatro acontecia ao vivo. É verdade, Cláudio, verdade. Verdade, muita saudade. E, infelizmente, tem muita gente hoje em dia desgostando do teatro. Né? Eu vou chegar nesse assunto já. E aí, ele fez esse espetáculo. E ele foi apresentar em Campinas, né? E ligaram para ele dizendo que o Neto, o jogador Neto, queria ver o espetáculo. O Neto foi assistir. Ele conta que a esposa do Neto foi falar com eles no final e falou: olha, o Neto está se recompondo porque ele assistiu o espetáculo de vocês e ele está fazendo as pazes com o pai pelo telefone, que há 10 anos ele não conversava com o pai. Então mexe também, sabe, com o adulto. É que o adulto, ele guarda para ele o que é natural. A gente aprende a não externar as coisas, né? Não externar as coisas. Cláudio tocou num ponto que eu queria falar. Eu mesmo, por um tempo, briguei com o teatro, sabe? Eu tenho que confessar que eu briguei com o teatro. Por quê? Porque no nosso país é muito difícil, sim. Não adianta falar que não é. É muito difícil, sabe? Você, por fazer teatro, você não é valorizado, não é visto como profissão, né? A pessoa pergunta: o que você faz? Não, eu faço teatro. Não, trabalho. O que você faz? O teatro é visto como hobby, né? O ator é ou quem faz cinema ou quem vai estar na Globo, né? Quem está na mídia. Na Globo, não, hoje em dia, não, como dizia, caiu por terra esse estigma, mas para quem está na mídia. Ator é quem está na mídia, né? Isso não é verdade. Não é verdade. E eu acredito que melhor que você ser famoso é você usar essas ferramentas para melhorar a vida das pessoas. Sabe? Pode até falar: mano, mas você está romantizando demais o teatro e as pessoas precisam viver. Eu concordo, as pessoas precisam viver, sabe? Mas você não precisa ficar montando grupo só para realizar projeto e ganhar dinheiro. Você pode montar um grupo de teatro, sabe? E ter no seu grupo, o seu grupo levar as mensagens que você acredita e captar as formas de ganhar dinheiro, de levar essa mensagem, sabe?
Você não precisa montar, olha, gente, vou montar o grupo aqui, porque eu peguei um projeto, sei lá, um edital aí, e vamos executar o edital, acabou o edital, acabou o grupo. Que, infelizmente, a gente vê, né? Essa falta de compromisso. Eu estava conversando com um amigo, não vou citar o nome também, que ele falou, cara, eu tô meio chateado com o teatro, tô meio, né, assim, magoado com o teatro. E eu, como eu disse, eu também tive isso. Eu mesmo comecei a fazer alguns outros trabalhos em cinema, tudo mais, e do qual me gerou uma gratificação melhor. Mas eu tenho que dizer para vocês, o teatro é diferente. É uma coisa que você traz a pessoa a enxergar uma outra realidade. O cinema também traz, só que o cinema você não tem primeiro, você não tem o feedback da pessoa. E segundo, a pessoa não... Porque assim, o cinema, o que ele faz? Ele coloca você dentro de uma carapuça, entende? Ah, não, mas ele se preparou para aquilo. Quando está no teatro, a pessoa tem a noção de que você é real, você é de carne, você é igual a ela. Né? Ninguém pensa que sei lá, o Matt Damon ou o Marlon Brando, que já se foi, infelizmente, né? Mas sei lá, o Robert De Niro, ou vamos pegar atores aqui mesmo, o Wagner Moura, o Lázaro Ramos, né? Sei lá, Cristiano Torlone, essas pessoas são iguais a nós. Quando você está assistindo um filme, você não pensa isso. Quando você está vendo uma peça de teatro, e principalmente se o ator tem a humildade de, depois da peça, chegar e conversar com a plateia, você vê que, pô, esse cara é igual eu. Então o que ele está falando não está tão distante. Né? Eu tive uma experiência também com teatro. Eu montei um grupo em 2019. Né? O grupo é composto de mim, Plin Contal, né? A Nicole Castilho, né? Vitor Antônio e a Pamela Bach. Ok? Essas 5 pessoas. Montamos um espetáculo chamado Uma Lição Longe Demais. Convidamos um grupo de rap para fazer a trilha sonora desse espetáculo. Esse espetáculo, eu fiz 2 apresentações com ele. 2. Tá? As 2 foram lotadas. Foram lotadas. Eu não sou famoso, tá, gente? Não sou conhecido. O meu grupo tinha pouca gente. Não tinha como levar muito parente, muito familiar, muita coisa. Eu acredito que a mensagem que nós abordamos, que era um texto do Zeno Wide, Uma Lição Longe Demais, do qual eu devo agradecer, inclusive, aqui publicamente a filha do Zeno, né, que me permitiu montar esse espetáculo. Pretendo montar de novo ainda um dia, mas a filha dele que me permitiu montar esse espetáculo. E o grupo de rap, na época, Crias da Rua, né, que fez uma letra para o espetáculo. E, enfim, eu pude colocar ali a minha mão e fazer uma forma, vamos dizer, que eu acreditava ser uma forma legítima, digna e uma forma, como é que eu que comunicasse às pessoas, né, o que eu queria comunicar naquele espetáculo. E o que acontece? No final eu fiz 2 apresentações. Uma apresentação no extinto Barracão do Velhos Novatos e uma apresentação em um projeto aqui de São José chamado Noites em Processo. Projeto maravilhoso, por sinal. Tenho muito carinho por esse projeto. E, e nos debates, enfim, no final, conversando, no primeiro, lá no Barracão, veio uma senhorinha falar comigo, muito humilde, sabe? Percebe uma pessoa humilde e tal. Eu falo assim, filho, eu sei que ensina os teatros aí pros meninos,
né? Olha só a forma de falar, né? Falei, sim, cara, sou eu, fui eu que, né, montei, eu que fiz eu que dirigi. Sarah, gostou? Olha, filho, eu gostei, viu? Gostei. Ó, melhor que a novela. Essa senhora assistiu novela a vida inteira. A referência, tenho certeza, a referência que ela tem, que ela tinha, tem, né? Que não sei, né, que esteja viva ainda, espero que esteja viva ainda, mas a noção que ela tem de se contar uma história através da arte é a novela, que é uma paixão nacional, não tem como a gente negar. A novela. Aí ela assistiu um espetáculo de teatro, um espetáculo forte, sabe? Com cenas fortes, sabe? E que eu trabalhei ainda algumas coisas um pouco fora do teatrão, quebrando quarta parede e tudo mais, né? E ela virar para mim e falar que foi melhor que a novela, cara, sabe? É uma coisa que não tem preço, tem preço. Então eu gostaria sim que com esse trabalho, o vídeo que eu postei, o vídeo está lá no YouTube, tá, gente? Falando do vídeo. São 30 minutos de vídeo onde eu dou ali passo a passo como montar um grupo, o lado artístico, ok? Se aparecer comentários, se quiserem, eu faço outros vídeos falando da parte burocrática, de como tirar o CNPJ, de como buscar os direitos autorais, né? De como você planejar um cenário, uma iluminação, né? Dou mais alguns detalhes de como você programar um ensaio e tudo mais. Mas o que eu estava dizendo é que eu gostaria de multiplicar essa ideia, né? Que as pessoas tivessem a coragem de externar o que elas acreditam que é importante, né? E o teatro é uma ferramenta riquíssima para isso, né? E se você não tem oportunidade, cara, se você quer fazer, mas você não tem um grupo de teatro na sua rua, ou no seu bairro, ou na comunidade que você vive, faz você mesmo. Faz você mesmo, sabe? Mete as caras. Hoje em dia, nós temos acesso à informação na palma da mão da gente. Não tem muita desculpa, né? O pessoal velho, que nem eu costumo falar, né? Na minha época, eu tinha um diretor que falava assim, na minha época, eu atravessava oceanos para buscar informação, né? Hoje em dia você não precisa mais atravessar oceanos, né? Mas não deixe de externar o que você acredita que é importante, porque muitas vezes o que você acredita que é importante vai mudar a vida de uma outra pessoa. E você deixou de dar uma oportunidade para outra pessoa de ter uma vida melhor, de ter uma visão de mundo melhor, de crescer porque você se segurou, né? Faça você mesmo, né? Esse termo DIY, eu lembro que a Adriana, que está aqui na live, minha cunhada, ela comentou comigo que ela morou um tempo nos Estados Unidos e lá eles têm essa cultura de faça você mesmo, porque a mão de obra lá é muito cara, né? Então, quando precisa fazer uma coisa, a pessoa vai e faz, né? Isso pode ser, a gente pode pegar isso como uma coisa pra gente. Meu, eu quero fazer, eu vou lá e faço, entende? O Flávio Canieri, que é um grande amigo meu também, é cineasta, né? A esposa dele, a Ellen também, cineasta, Flávio roteirista, a Ellen, ela é diretora de arte e tudo mais. O primeiro longa-metragem que o Flávio fez, eu participei, né? Se chama Desalmados, Aleluia, Salvação e Glória. Tá no YouTube aí também, para quem quiser assistir. E ele não tinha muita instrução, não tinha nada. Não tinha nada. Ele pegou uma câmera, meteu as caras e foi fazer, sabe? A gente chegou a ter que filmar esse filme 2 vezes. Porque um ator saiu no final do filme, um ator que era o protagonista saiu no final do filme,
teve que se refilmar tudo de novo. Não aproveitou nada, nada da primeira filmagem, mas fez. Ele me contou que ele conversou com o diretor, acho, alguém de um filme chamado, acho que é, meu inglês é péssimo, tá, gente? Acho que é Touch Humanics, né? O filme, né? Que é um gore aí, acho que da década de 70, conversou com alguém da produção lá, ou o diretor, não me lembro, e o cara falou, meu, pega e faz, fica esperando. Não fica, ai, mas eu não tenho, eu vou primeiro arrumar, que eu primeiro vou arrumar. Não, pega e faz. Nós gravamos em fita. Fita, aquela. Eu nem sei como é que chama, nem lembro como é que chama, aquela fitinha pequenininha, sabe, de câmera. Gravamos naquilo. Eu tinha noção de iluminação de teatro, tinha alguma noção de iluminação para câmera. Eu atuei e fiz iluminação no filme. Atuei e fiz iluminação. E a gente, cara, rodei ali Campinas Paulina inteira, dentro de um fusquinha amarelo, sabe? Sendo chamado de louco, de burro, às vezes de irresponsável, que isso não ia dar nada, e que eu estava sendo explorado pelo até isso falaram. Nossa, o que tentaram me jogar contra o Flávio foi uma grandeza, sabe? Uma grandeza. Vocês não têm ideia, entendeu? Mas eu acreditava naquilo, né? Tanto que o resultado saiu, e saiu um resultado muito bom. Aí o que aconteceu? O Flávio, atualmente, o Flávio e a Ellen, né, me presentearam com papel. O filme A Última Transmissão, um curta-metragem, que a Ellen dirigiu, foi o primeiro trabalho de direção da Ellen, né, do qual eu fiz o Brasil de Oliveira, um radialista, né, muito importante, muito relevante, lá em Campinas, né, um radialista esportivo. Né, o cara descobria talentos também e tal. E o que acontece? Eu fui presenteado com esse personagem. Tá? Mas o que eu aprendi com os Desalmados, sabe, se tornou uma base muito forte para qualquer trabalho meu. E o Desalmados foi DIY também. Faz, sabe? Faz, entendeu? A gente não sabia, ia lá, pesquisava, olhava. Depois dos Desalmados veio o Livro da Salvação, que foi um curta-metragem também feito, que chegou a ser exibido no Festival de Cannes, né? E tem um efeito lá que a moça passa uma navalha no pulso e vai abrindo, né? Vai abrindo o corte de sangue ali. Aquilo ali eu fui pesquisar como é que fazia, a gente Flávio, faz assim, tentamos e deu certo, e e aí outro. E o que aconteceu? Eu fiz, acho que eu devo ter feito uns 4 trabalhos com o Flávio, sabe? Mas me edificou muito, muito. Sabe? Então, isso é uma mensagem também que eu quero dizer para vocês. Vocês vão ter muita coisa contra, tá? É aquilo. Quem é empreendedor, falando, né, em termos de empreendedor, olha eu pegando empreendedorismo aí. Os amigos vão tirar sarro de mim, mas tudo bem. Mas quem é empreendedor, quem é arrojado, quem quer inovar, tem que aprender a fazer as coisas sozinho, sabe? Ninguém vai falar para você, faz isso. Não vai. Não vai. Ainda mais se for uma ideia nova. Se for uma coisa inédita. Ninguém vai falar para você. Vão falar para você ficar no que você já faz, no tradicional, garantir o seu arroz com feijão e viver a sua vidinha ali, pacato. Mas eu me recuso a acreditar que a vida só paga boleto. Eu me recuso. Sabe? Eu me recuso. E isso, com certeza, o Flávio deve ter ouvido isso e eu ouvi bastante isso. E você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso. Você que tiver coragem de ousar e botar o pé no palco, você vai ouvir isso. Esteja preparado no teu coração, para bater de frente e fazer o que você acredita. Não o que
querem que você acredite. Faz o que você acredita. Tá? Então, esse trabalho do Desalmados me deu base para muita coisa. Então, se você vai começar a fazer um trabalho hoje, tá, bicho? Não deixem dar valor ou tamanho no seu trabalho. Quem sabe o tamanho do seu trabalho é você. Ele pode parecer pequeno hoje. Pode parecer pequeno hoje. Mas o trabalho que parece pequeno hoje vai te dar bagagem, vai te dar suporte para você fazer trabalhos muito maiores no futuro. Ninguém começa um prédio, tá, com uma peça muito grande, um pedaço muito grande. Todo mundo começa um prédio com tijolo. Todo mundo começa uma construção com um tijolo. Eu tenho mais 5 minutos aí. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Tá? Fique à vontade. Como eu falei, o vídeo está lá no YouTube, vai permanecer lá, tá? Eu no começo, os comentários estavam desativados, porque eu não soube habilitar os comentários. Depois corri atrás, aprendi, habilitei os comentários. Pode comentar lá no vídeo também, tá? Eu vou responder a todos lá no vídeo, todos os comentários, tudo o que vocês perguntarem, tá? Eu pretendo, esse vídeo serviu para mim também, porque eu fico me boicotando em termos de gravar conteúdo, de produzir coisas, né? E eu de agora para frente decidi que não vou me boicotar mais, né? Eu vou começar a fazer conteúdo. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algo que você queria que fosse abordado, né? Tem alguma curiosidade? Eu atualmente estou dando aula em um bairro aqui em São José. Está sendo um trabalho maravilhoso. É muito legal ver a curiosidade das crianças, sabe? Eu perguntei: o que vocês querem saber? Perguntaram como que a pessoa voa, como que faz sangue, como que troca de roupa rápido, né? Coisas que, assim, a gente, às vezes, de tanto você fazer, você esquece o brilho que é isso, né? E para você é automático. Sei como voa, sei como faz sangue, sei como, né? Teve uma menina que falou: como é que levanta um carro, né? E eu sei como faz essas coisas, né? E às vezes você esquece do quanto isso é encantador para uma outra pessoa, né? Do quanto isso mágico para uma outra pessoa. Você esquece disso. Uma coisa que vai acontecer com você, e você tem que se policiar muito para que isso não seja algo negativo na sua vida, é quando você começar a fazer teatro, você vai começar a ser menos sensitivo não, mas você vai passar a avaliar mais do que assistir, entende? Você vai assistir uma peça de teatro, você sentar lá e falar: aquele ator ali não foi bem dirigido, aquela luz está mal posicionada, esse cenário aqui não está legal, nossa, o cara ficou no escuro. E você vai parar de ouvir o texto, de sentir a história. E você tem que se policiar para você não perder isso. Porque isso, essa base, é o que vai fazer você ser tocado pelo teatro, né? Então, assim, eu dando aula, né? Muita gente critica o Paulo Freire, e eu acho que o problema do Paulo Freire é que politicalizaram ele demais. Demais, demais. Ele ficou muito politicalizado, sabe? Porque se você pegar o Paulo Freire, o que ele está dizendo é simples e é verdade. Você aprende com quem você ensina, né? Você ensinando, você aprende, e a pessoa aprendendo ensina. É uma troca. Isso é verdade. Isso não é mentira. Eu, por exemplo, dando aula, reaprendi a me encantar com as coisas, né?
E é uma coisa que você esquece. Você sabia isso, você esquece. Né? Essa questão de você, sabe, se encantar novamente, de você ter os olhos mais inocentes para aquilo que você está vendo, para que você possa receber realmente o que o ator, o que o espetáculo ou a mensagem está te proporcionando. Sabe? Um trabalho maravilhoso esse que eu tô fazendo com as crianças. E para você que está começando, lógico que se você tiver a oportunidade de buscar um curso, de buscar uma oficina, de buscar uma formação, não deixe de buscar. O que eu passei lá no vídeo, como eu falei, não substitui o estudo, não substitui a formação. Mas também não deixe de fazer pela falta. Faz intuitivamente, pode fazer, pode fazer. O máximo que vai acontecer, as pessoas vão te apontar outros caminhos para você experimentar. Eu teve uma vez que inclusive eles são os demais. Eu usei alguns recursos que a pessoa falou assim, ó, isso não é Brecht, né? Inclusive uma grande amiga minha, né, a Simone, falou, isso não é Brecht, sabemos que isso não é Brecht, né? E eu falei, sim, sabemos que não é Brecht, não é Brecht mesmo, né? Até me falei, quem sou eu para chegar e falar, estou fazendo Brecht? Não. Eu apenas coloquei no espetáculo um elemento de conexão que eu achei importante entre ator e plateia. Ela disse, não precisava. Eu falei, ok, mas eu acredito que era importante. Eu acredito que precisava. Por isso eu fiz. Não me arrependo. Acredito até que se montar de novo, vou fazer mais. Vou fazer mais. Vou fazer mais. Porque eu acredito que precisa sim. Sabe? Às vezes de uma conexão do ator com a plateia. Não só a conexão que o texto oferece. Algo a mais. Né? Eu acredito que isso é poderoso e é necessário ser feito. Né? E não tive vergonha nem medo de fazer. Como ganhar recursos financeiros para montar espetáculo teatral? Boa pergunta, Cláudio. Hoje em dia, a principal forma de você arrecadar recursos são pelas leis de incentivo. Tá? Por quê? Porque as leis de incentivo se tornaram tantas e tão poderosas que dificilmente você encontra quem queira patrocinar o espetáculo. Tá? O que acontece? Hoje em dia, todo mundo tem que ser um pouco produtor. Tá? Produtor mesmo. E estudar as leis, as formas. Né? Mas isso é difícil. Não é, galera. Não é. Não é. Tá? Lei de incentivo é receita de bolo. Receita de pura e simplesmente receita de bolo. Tá? Agora, você tem que ter um orçamento claro do que você quer fazer. Eles são longe demais. Eu gastei pouquíssimo para levantar, para fazer o espetáculo. Eles são longe demais. Quais foram os recursos que eu usei, gente? Eu usei uma cadeira, figurino de brechó, porque eu estava falando do espetáculo da década de 90. Então, era um figurino fácil de fazer. Caixotes de feira, que foram reforçados pelo Vitor. O Vitor Antônio foi quem deu aí um shape no cenário, reforçou e tal. O que eu tive de mais trabalhoso, tá? Foram 2 revólveres feitos em impressora 3D, que o namorado, não sei hoje, mas na época namorado, noivo da Nicole,
fez pra gente. Foi o mais complicado. Então, levantar uma peça de teatro, dependendo do que você vai fazer, não requer muito recurso, não. Tá? Não requer muito recurso, não. Tá? Tem aquela máxima que o pessoal fala, teatro é convenção, né? Mas é mesmo. Se você chegar num lugar e fazer uma mímica, que você abrir uma porta, entrar e fechar a porta, ali tem uma porta. Você não precisa construir uma porta. Sabe? Então, assim, o Cláudio, eu entendo essa pergunta dele, porque ele trabalhou foi um dos sócios da produtora do qual eu trabalhei, né? E lá, os espetáculos que eram feitos, eles eram muito bem trabalhados em cenários grandiosos, figurinos grandiosos, né? Porque era a linguagem da produtora, ok? Mas, hoje em dia, o mundo ele é mais minimalista, tá? Você não precisa. E eu descobri também, ao longo da minha carreira, que... eu vou pegar um exemplo bem legal, que o pessoal foi do Truque, Track Truque, acho que é Track Truque, não me lembro o nome do grupo. É um grupo de bonequeiros até bem famoso aqui, me fugiu na cabeça agora mesmo. Se apresentou aqui em São José e eles falaram, né, que um dia eles estavam fazendo um espetáculo de bonecos e eles esqueceram o jacaré. Nossa, o que a gente vai fazer agora? Né? Como é que vai fazer o jacaré? Né? Pegaram um grampeador e falaram, tá aqui o jacaré. Tem também uma outra questão que você pode trabalhar com o termo do teatro, que é a questão que nem essa produtora que eu trabalhava com a venda antecipada. Né? Eles faziam o projeto escola. Assim, eles arrecadavam recurso também. Tá? Eu vou dizer para vocês, não condeno, pelo contrário. Eu acho que toda forma que você encontrar de levar, de multiplicar, de fazer arte, ela é bem-vinda. Tá? Eu acho que ela só não é bem-vinda quando você começa a fazer só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Ô, Cláudio, abraço. Obrigado. Existe uma questão assim, que é interessante. Você vai ver professor que não queria ser professor. Insatisfeito, não queria ser professor. Você vai ver médico que não queria ser médico. Foi médico que a mãe quis, porque isso, porque advogado que não queria ser advogado. Você vai ver construtor que não queria ser construtor. Comerciante que não queria ser comerciante. Tá? E não que tenha alguma coisa errada nisso. Essas profissões são todas profissões maravilhosas. Mas você vai ver gente dentro dessas profissões que não queria estar nessas profissões. Você nunca vai ver um ator que não quer ser ator. Nunca. Você nunca vai ver um ator que não quer ser ator. Jonas Lemos tá aí! Abraço! Esse cara, Jonas Lemos, é fera. Eu costumo chamar ele de um mestre do absurdo. As montagens que ele faz, principalmente com textos do absurdo, principalmente com o ionesco, é de cair o queixo. Para não falar outra coisa. Eu costumo usar um palavrão nesse momento, mas eu não posso usar esse palavrão porque eu tô numa live. Ei, Jonas Lemos, um abraço. Então, assim, você nunca vai ver um ator que não quer ser ator. Você nunca vai ver isso na sua vida. Pode ter certeza. Por quê? Porque quem entra nesse mundo, que é o mundo do teatro, e como eu falei, ele não entra movido só pelo dinheiro. A maioria até eu digo que não entra movido pelo dinheiro, porque sabe que não vai ganhar muita coisa. Tem alguns iludidos, tá? Ai, vou ser famoso, vou ser não sei o quê. Aí é uma peneira igual a do futebol. Depende de um QI, depende de uma situação X, tá? Mas você que leva isso
para o ser humano de verdade, tá? A pessoa entra por algo muito maior, por uma motivação muito maior, né? E com certeza isso transforma a vida das pessoas. E transforma a tua, tá? Transforma a tua. Por isso que eu falo que Paulo Freire foi politicalizado. Aí, quando politicalizaram o cara, estragaram. Por quê? Porque aí deixaram de ouvir o que o cara falava para colocar o que ele falava numa briga de etnia, de posicionamento. Né? E ele mesmo, o Cortella uma vez falou, Cortella trabalhou direto com ele, falou para ele que nem todo mundo vai gostar dele, e é natural. E ele espera que nem todo mundo goste dele. Porque se todo mundo gostar dele, não vai surgir ideia nova. Você não vai ter solução nova para o mundo. Né? Então é interessante até que não gostem dele, para que mas que não gostem dele e que proponham coisas novas, inovadoras, e não que simplesmente não gostem dele e só critiquem ele. Volta no que eu falei no começo da live, lembra? A música do Legião Urbana? Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que eu não sei quem sou, só sei do que não gosto. Quer dizer, a pessoa não tem nem identidade, ela só sabe rebater algo que ela julga ruim. Né? E isso, eu acredito que isso tem que ser mudado. Eu não tenho como finalizar essa live sem mencionar o atentado que houve recentemente, do qual faleceu uma professora. Né? Eu ouvi uma vez o Karnal falando uma coisa bem interessante, ele falou assim, eu sou um cara muito azarado. Quando eu era aluno, o professor tinha razão. Aí eu me tornei professor, aí o aluno passou a ter razão. Né? Infelizmente, há uma briga muito grande pela razão hoje. Né? E perder a razão se tornou algo inadmissível. Quando, na verdade, perder a razão deveria ser um patamar de crescimento. Se você tem razão o tempo inteiro, você não reflete mais sobre aquilo. E você já sabe que é certo. Né? E hoje em dia, o ato de você perder a razão, que deveria ser, poxa, perdi a razão, então eu vou ouvir aquele cara para conhecer, para agregar uma coisa nova. Não, passou a ser um motivo de raiva. Né? Passou a ser um agente do ódio. Sabe? Infelizmente, nós tivemos esse caso aí, aconteceu, triste, e eu ouvi hoje um vídeo do Diogo Almeida falando para não romantizarem a profissão do professor. Sou obrigado a concordar com ele, sabe? Por quê? Porque as pessoas põem tudo na conta do amor, né? Põe tudo na conta do amor. O professor faz por amor. O professor é um sacerdócio. O professor, ele faz pelas crianças. Deixa eu pegar minha conta de luz e ir lá na lotérica e falar, eu quero pagar com amor. Eu vou ser até mal entendido, né? Mas assim, não é assim, gente. Não é assim. Ah, Wander, mas também o teatro está falando que não é para fazer por dinheiro. Você está se contradizendo. Não. Eu estou dizendo que o teatro não é para você fazer só pelo dinheiro. Assim como o professor não faz só por amor. Ele faz por amor, mas ele faz por dinheiro também, porque ele precisa comer. O ator, ele tem que fazer pelo dinheiro também, porque ele também precisa comer. Só que, se você ficar só em função do dinheiro, você vai ser um ator vazio. Seu grupo vai ser um grupo vazio. Você vai levar uma mensagem vazia. E a sua vida vai ser vazia. E você vai passar vazio para outras pessoas. E as pessoas vão continuar vazias. E vão continuar sendo manobradas por quem quer manobrar esse povo vazio. Por que vocês acham
que no Brasil tem pouquíssimo incentivo ao teatro. Assim, incentivo para as pessoas irem assistir o teatro. Porque, graças a Deus, agora, as leis, eu acho que tem bastante lei aí que dá pra gente, né? Você pode até, não sei se vocês sabem, vocês podem até arrecadar ICMS de pessoa física. Vocês podem arrecadar de pessoa física para montar um espetáculo. Pessoa física pode doar para você. Sabe? Tem até isso. Mas, por que vocês acham que é pouquíssimo incentivado? Por quê? Porque o teatro te faz pensar. Porque quando você assiste o Romeu e Julieta, você tem a oportunidade de ir lá falar com o Romeu, com o ator que fez o Romeu. E ele vai ter uma ideia para trocar com você. Diferente da TV, que quando você vê, você desliga e vai embora. Do cinema, que você assiste, é maravilhoso, você sai de lá e vai comer uma pizza. Existem filmes que transformam você. Existem novelas, existem séries que transformam você. Mas é pouco. Você não tem oportunidade de trocar com as pessoas. Você não tem essa oportunidade. Né? Você não tem esse feeling que o teatro te proporciona. Você não tem essa grandeza. Então, é muito... e outra coisa, gente. Quanto menos a pessoa pensar, é melhor. Parar para pensar nisso? Quanto menos a pessoa pensar, é melhor. Quantas vezes você está falando uma coisa, a pessoa fala assim, não, você pensa demais. Eu chego em alguns lugares que eu frequento, né? Eu já escutei assim, o Vander se acha. Por quê? Porque uma pessoa falou uma coisa que eu não concordava e eu argumentei. Vou ficar aqui de presépio? Não vou. Então, uma outra coisa que eu queria falar, eu vou finalizar já. Se você acha que algo está errado, não dorme com dúvida. Não dorme com dúvida. Né? E como eu disse no final do meu vídeo lá, tá lá no canal no YouTube, tá disponível. Vander Moliani no YouTube, vocês já vão achar lá a minha foto lá e entrar no meu canal. Tem alguns videozinhos que eu fiz lá, tem um pouquinho da minha carreira lá. E tem esse vídeo que é o DIY Teatro. Tudo na vida que foi construído ou conquistado, um dia foi sonhado. Tudo na vida que um dia foi construído e conquistado, um dia foi sonhado. Tá? Eu não vou falar de onde eu tirei essa frase. Sabe por quê? Porque vão usar o famoso, como é que chama? Omni, é um termo romano que eu não lembro, que é menosprezar ou criticar a fonte para desmontar o argumento. Tá? Eu sei que a fonte, se eu falar a fonte, vão criticar a fonte. Por quê? Porque foi de um filme infanto-juvenil. Infanto-juvenil. E olha a grandeza dessa mensagem. Tudo que um dia foi construído ou conquistado, um dia foi sonhado. Esse cara, o Jonas Lemos, que está aqui, sabe bem do que eu estou falando, porque é um cara que sempre sonhou e sempre conquistou. Sabe? Tem muita admiração por esse cara. Esse cara entregou um teatro na minha mão. Eu tinha 20 e poucos anos para eu ser técnico do teatro dele. Aprendi muito, muito, galera. Muito, 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 muito. Sou muito grato por você, Jonas Lemos. Um abraço, cara. Um beijo no seu coração. Sou muito grato pela oportunidade que você me deu lá no Centro Cultural Evolução, cara. Sou mesmo. E é isso, gente. Muito obrigado por todos que acompanharam aí essa live. Assistam o vídeo lá no YouTube. Comentem, compartilhem com quem vocês acreditam que é importante, ou compartilhem com os amigos para que chegue, né, em quem deva chegar. Às vezes chega numa pessoa que você não imagina
que ela precisava ouvir aquilo e ela precisa. Um abraço para todos, muito obrigado e fui! E como é que eu desligo agora? Fui, eu falei. Fui e não desliguei. Agora sim. Fui.